Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Esse é o Mundial Telenotícias, trazendo uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos analisar a visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Por que o ex-presidente não deve ser preso por essa visita? E a vulnerabilidade das instituições brasileiras expostas à espionagem com o vazamento de imagens do circuito fechado de uma embaixada membro da OTAN. São os principais destaques que preparamos para você no nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. É impressionante quando se quer ver fantasma. Quando isso acontece, se vê em tudo que é lugar, até mesmo na própria sombra. Não tem jeito. O desejo não é por justiça. O que estamos vendo no Brasil é político, uma perseguição sem fim. Imagine se essa pressão toda estivesse acontecendo em cima de qualquer um que está no outro lado agora. Será que tinha chegado aos níveis que vemos hoje? Será que tinha suportado tanto tempo assim? Mas nunca. Já teria caído todo mundo com farto material probatório, com quantidades imensuráveis de provas. Agora veja, desde quando estão tentando fabricar um criminoso chamado Jair Bolsonaro? Desde quando? Todo dia é uma coisa, agora vai, agora vai, agora vai. Chegaram a pensar em pegar o cara por importunação de cetáceos, ou seja, de baleias. Antes era por causa das joias. O pessoal da esquerda saía nas ruas acusando o ex-presidente de contrabandista e outros pejorativos a mais. Também passíveis de danos morais e materiais. Mas isso ainda vai chegar, essa hora aí vai chegar. Acusaram o ex-presidente e a esposa dele de roubarem os móveis do Palácio da Alvorada, de falsificação de cartão de vacinas e várias outras importunações. Nada foi para frente. Mas como assim? Não pode ser? Todo homem tem alguma pendência? Não é possível que não haja nada contra esse Bolsonaro? Se isso não é uma perseguição política, como seria então? Nos dê um exemplo, por favor, de como seria uma perseguição política, para que tudo fique mais claro em nossas cabeças. Por favor, como seria? Uma bomba estourou, que foi a prisão dos acusados de mandar matar Marielle Franco. Situação em que o ex-presidente também foi acusado injustamente, escrachado em praça pública, sem ter a menor participação no caso, completamente inocente. E se descobriu que os verdadeiros envolvidos estão mais ligados para o lado da esquerda do que qualquer um outro. E aí precisavam amenizar esse prejuízo político. Mas de que maneira? Uma cortina de fumaça? Envolvendo um peso pesado da política brasileira como o ex-presidente? Sim. Mas como? Precisamos fazer alguma coisa. O cara ganha todas. Realmente já chegou ao nível do anormal, da falta de controle, do absurdo. Bolsonaro já está preso dentro de seu próprio país, não pode ir à esquina tomar um suco de laranja. Se for no Rio de Janeiro então, e o dono da quitanda estiver envolvido com o crime organizado, acabou. Lá vai a imprensa dar dor de cabeça para ele novamente. Dizer que Bolsonaro tem ligações com o crime porque tomou um suco de laranja na esquina. Os jornalistas da atualidade que trabalham para esses veículos convencionais pouco estão preocupados em o que os irmãos Brazão podem revelar. Não. O que todos querem mesmo é saber como destruir o nome de Bolsonaro e da família dele. Tomaram raiva do que chamam de bolsonarismo, como se ele tivesse passado pelo governo como um extremista alemão do século passado. Ninguém sabe dizer por que tem tanta raiva dele assim. Não sabem porque foi tudo criado na cabeça deles por essa mídia que está aí, que o está tentando destruir agora. Nada mais que narrativas. Já falamos isso aqui uma vez e vamos voltar a repetir. Não estamos do lado de ninguém partidariamente.
Não confunda as coisas. Estamos do lado da justiça verdadeira. E esse ex-presidente está sendo injustiçado, em nossa opinião. Poderia ser qualquer pessoa. Nós estaríamos aqui analisando do mesmo jeito, do jeito que tem de ser, acredite você ou não. Se fala em democracia a todo momento, em defesa do Estado de Direito, mas o que seria isso? Se alguém tem sua própria opinião e se ela for contrária ao que prega o atual governo, então ela é antidemocrática. Quer dizer que, para ser democrático, ser a favor da democracia, não pode pensar diferente dos que estão no poder hoje? Se você não está de acordo, então você está atacando a democracia? É isso mesmo? O que é a democracia, então? Por acaso é o atual nome do governo do PT? Na Venezuela, o ditador, que não se acha ditador, nem ele, nem o governo brasileiro, não estão permitindo uma eleição limpa, com a participação de candidatos escolhidos pelo povo. Não estão. E mais, o cara ainda quer aprovar uma lei de repressão à oposição inteira, disfarçada pelo nome de lei antifascismo, ou o que chamou de antineofascismo. Dá para acreditar? Não tem nada disso. O que ele quer mesmo é eliminar todos que não gostam dele. Quer calar não só os políticos de oposição, mas o cidadão comum venezuelano também. Ninguém vai poder criticar o governo dele porque será enquadrado como fascista. Esse é o sonho da esquerda brasileira também, que vai ficar de olho em como isso vai andar por lá, para depois, dependendo das reações, trabalhar para que seja implementado no Brasil também. Isso é o que eles chamam de democracia, tanto lá como no Brasil. Ou seja, aquilo que só vale se for a favor do governo. Aí é democrático. Precisamos redefinir o significado dessa palavra nos dicionários da língua portuguesa. Veja, ninguém da imprensa convencional procura Bolsonaro para falar dos benefícios que ele trouxe para o país, como os lucros das estatais, o crescimento econômico, a implementação do PIX, que foi feita pelo Banco Central no governo dele e que está sendo copiado pelo mundo inteiro. Nada. Nem procuram ele para falar do caso Marielle, que o acusaram tanto. Essa mesma imprensa. Ninguém procura ele para pedir desculpas. Mas se é para detonar, aí tudo bem, vale tudo. E por que Bolsonaro entregou o passaporte para as autoridades? Porque é suspeito de envolvimento no caso da minuta do tal golpe que nunca existiu. Nem mesmo uma tentativa. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não foi uma tentativa de tomada de poder. Por acaso havia alguém se autoproclamando o novo presidente do Brasil, como aconteceu na Venezuela com Juan Guaidó? Quem? Quem foi? Lá sim pode ter sido compreendido como uma tentativa de golpe, porque o cara se autoproclamou presidente do país com o sistema todo de Maduro ainda estabelecido no poder. No dia 8 de janeiro, em Brasília, alguém disse que seria o novo chefe do comando? Foi em um domingo, às 3 da tarde, quando não havia nenhum líder governista na capital federal trabalhando nos prédios da Praça dos Três Poderes. Como alguém pode pensar em dar um golpe em pleno domingo vazio? E mais, alguém foi pego com uma arma tentando dar um golpe? Havia alguma autoridade sendo presa e destituída do cargo? Não. E 1000 vezes não. Então aquilo não foi uma tentativa de golpe, mas sim um ato de puro vandalismo contra o patrimônio público. Isso sim, e os vândalos devem ser punidos exemplarmente. Mas, de novo, quando se quer ver fantasma, se vê na própria sombra. Tudo ainda não passa de inquérito. A polícia está levantando evidências para se compor um processo que deverá seguir para o Ministério Público, que, por sua vez, vai decidir se oferece a denúncia ou não. Enquanto isso, a fase é apenas de inquérito. Não há um processo legal formal de acusação em curso.
Ou seja, Bolsonaro não pode ser privado de seus direitos de ir e vir, sendo que a situação ainda se encontra em fase de inquérito, uma fase que não se conclui por falta de elementos concretos que fundamentem uma acusação inequívoca de participação em um crime. Primeiro que o crime precisa ser evidenciado, precisa ser entendido que crime é. Coisa que ainda não conseguiram, pois está muito difícil provar que o episódio de 8 de janeiro foi mesmo uma tentativa de golpe. Nem os depoimentos dos generais comandantes do Exército e da Aeronáutica se sustentam. Apresentaram inconformidades. Então, como é que querem condenar o ex-presidente por ele ter ficado 2 noitezinhas sequer em uma embaixada? Se o processo estivesse na fase de acusação e amplo direito de defesa, e se o réu estivesse entrado em um território neutro, tudo bem. Poderia ser entendido como tentativa de fuga, mas no caso do ex-presidente, ele é livre ainda para fazer o que quiser e não precisa dar explicação para conjecturas. São ilações, suposições, interpretações e até mesmo acusações infundadas e levianas. Ele ainda nem é acusado formalmente de cometer um crime, ele não é réu. Sendo assim, se não é réu, ainda pode fazer o que quiser. O encontro dele com o embaixador pode ter sido por inúmeros motivos que não cabe a ninguém questionar. Aliás, cabe, mas ele responde se quiser. É muito particular. A razão pode ter sido diversa, que cabe apenas a ele, no particular, sem a obrigação de falar com ninguém. Agora imagine você, hipoteticamente, tá? Apenas hipoteticamente, que Bolsonaro estivesse mentindo para a esposa que faria uma viagem. Onde ele poderia ir sem ser visto? No Brasil, em lugar nenhum. Ele é muito vigiado. Mas se passasse 2 noites na casa de um amigo, estaria o problema resolvido? Isso é hipotético, apenas para dizer que tudo é de foro íntimo de uma pessoa, de um ser humano, que ainda pode desfrutar de seus direitos civis e constitucionais. Agora, a imprensa não quer saber disso. Não quer saber se os mandantes do crime de Marielle são ligados à esquerda, não. Só querem saber de detonar o ex-presidente. E mesmo assim Bolsonaro falou com eles. Os repórteres que estavam atrás de carniça. Veja como foi. Presidente, é normal dormir na embaixada com o presidente? É normal, eu não converso com o alemão conversar com traficante. Eu passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Maria Franco. 6 anos. Chegou no da linha. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Maria Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado de ter desviado 260 imóveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. É, presidente, sobre isso. Dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Parece se eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, vou ser questionado, porque porventura aquele boteco lá é de alguém que está irregular com alguma coisa. É igual o Silas Malafaia. Estão atacando o Silas Malafaia porque na rua onde tem uma igreja, alguém da milícia recebia recurso. Quando vocês falam em milícia, meu respeito, é fácil saber se tem envolvimento ou não, é fácil. Procure as votações dos meus filhos e a minha, quando é parlamentar, em área de milícia, vê se tem a voto lá. Então, tema para perseguição, pessoal. Veja que eu fiz de bem para o Brasil. Vocês nunca me entrevistaram sobre o Pix. Por que saiu o Pix? Trabalho do Banco Central, sim. Mas por que não saiu antes? Quem perdeu mais de 30 bilhões? Vamos falar de estatais, que dá passado da lucro no governo. Olha, a joia da coroa aqui no São Paulo, Porto de Santos. Dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de mais de 500 por ano. Mais alguma coisa? Vamos falar de boas coisas do Brasil? É uma tremenda bobagem tudo isso. Se fossem pegar o ex-presidente, você acha que a polícia iria mandar recado? Claro que não. Já teria prendido. E ele esteve sempre aí à disposição da justiça, atendeu a todas as convocações e colaborou. Por que você acha então que ele saiu da embaixada supondo que ele estivesse mesmo com receio de ser preso?
Ah, porque viu que a coisa esfriou e decidiu sair? Não. Ele podia ser detido a qualquer momento, inclusive depois, mas saiu. Foram 2 noites apenas. 2 noites são, na verdade, 1 dia e meio. Se ele realmente estivesse com medo de ser preso após recolherem o passaporte dele, teria saído 1 dia e meio depois? Tão rápido assim? Você sairia? Claro que não. O passaporte foi apreendido no período do carnaval. As autoridades poderiam mandar prendê-lo, se estivessem com essa ideia mesmo, 4 dias, 3 dias, até 1 semana depois. Não faz a menor diferença? Esse seria o raciocínio lógico. Não que a prisão iria acontecer imediatamente 1 dia depois e que, se não acontecesse, então, que estaria tudo normal, novamente. Não faz o menor sentido para quem está com medo de ser preso, entendeu? Precisamos ser racionais. A ida de Bolsonaro para a Embaixada da Hungria pode ter tido todo o motivo do mundo, menos o de tentar se esconder, de pedir asilo. Se fosse assim, ele teria ficado mais tempo do que ficou. E nem adianta o argumento de que ele teve informação privilegiada de alguém de dentro do sistema que o teria avisado com antecedência de que não haveria prisão e que ele poderia sair sem problema algum. Não. Porque se fosse assim, essa mesma fonte já saberia muito antes de como estaria andando o processo e que não haveria prisão, concorda? Se estivesse mesmo nesse nível de informação, era o que aconteceria com toda certeza. É uma questão de raciocínio lógico. Mas os oportunistas não perdem a chance de cometer mais uma injustiça precipitadamente. O senador petista Lindbergh Faria é um deles. É uma dessas pessoas. Ele foi até a porta da Embaixada da Hungria, em Brasília, para gravar um vídeo com acusações perigosas e levianas contra Bolsonaro, como se elas fossem verdades comprovadas. Vai acabar tomando um processo também e pagar reparação. Será que essa gente ainda não aprendeu com o caso Marielle e os móveis do Alvorada? Veja agora o que ele disse, para ficar bem registrado. Pessoal, é inacreditável. Eu estou aqui em frente à Embaixada da Hungria, em Brasília. Foi aqui que Bolsonaro passou 2 dias escondidos, tentando fugir. Conseguiu um asilo político, ele queria isso, com seu amigo de extrema-direita, Viktor Orbán. Eu acabei de entrar com a representação no Ministério Público, pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Olha o que argumento. Veja, senhor Procurador-Geral, que a ação do representado indica claramente uma tentativa de blindagem com apoio de governo estrangeiro, na perspectiva de se furtar a aplicação da lei penal. Ademais, se a apreensão do passaporte visou exatamente evitar tentativa de fuga do país, a pavimentação de tentativa de eventual asilo político pode ser caracterizado como uma forma de descumprimento da medida cautelar imposta, o que também legitimaria a decretação da prisão preventiva. Olha, a jornalista Mônica Bergamo acaba de fazer uma matéria dizendo que tem ministro supremo discutindo se é o caso de uma prisão preventiva ou tornozeleira eletrônica. O fato é que alguma coisa tem que ser feita, porque ele tentou pedir asilo, ele tentou fugir e ele vai tentar de novo. Então alguma coisa tem que ser feita. A gente também está pedindo explicações ao Ministério das Relações Exteriores, porque o governo da Hungria tem que se explicar sobre o que aconteceu nesses 2 dias que Bolsonaro ficou aqui dentro dessa embaixada. Uou! Viu aí? Está gravado, são acusações graves. E não houve nada disso. O que o senador Lindbergh falou aconteceu apenas na cabeça dele, na interpretação dele. E ele fala com uma satisfação muito grande, com um sorriso no rosto de quem ganhou na loteria esportiva. É impressionante. Isso não pode acontecer, a prisão de Bolsonaro. E vamos explicar. Será que essa gente de esquerda ainda não percebeu? A prisão do ex-presidente em um momento tão sensível como esse
em praticamente véspera das eleições municipais, vai fortalecer tanto a imagem dele que a esquerda não vai conseguir nunca mais nenhum município. A coisa vai ficar tão feia que se Bolsonaro ou quem estiver ligado a ele mandar o povo votar nos candidatos que eles quiserem, o povo vai votar. E o candidato será eleito. Porque vai ficar com muita raiva, o povo vai ficar com muita raiva, ódio do sistema. Seria um erro estupendo, um tremendo tiro no pé, um escorregão estratégico. O que essa gente deveria fazer era tentar vencer Bolsonaro nas urnas, pelas vias normais. Mas tentar eliminá-lo do jeito que estão fazendo agora não vai dar certo. Acreditamos que os estrategistas estejam com falta de sabedoria, de expertise, para continuar à frente da esquerda, com toda certeza. E, de novo, tocar nesse pavio aceso é dar a certeza de que o barril de pólvora vai explodir. Se já está difícil para o governo reunir gente nas ruas para se manter no poder, vai ficar pior com a opinião pública toda em contrário. Os tempos de hoje são bem diferentes do de Nelson Mandela na África do Sul. Mas não tem jeito, essa gente é inconsequente mesmo, imatura e sem a cabeça no lugar. Estão achando que encontraram o elo perdido, a peça que faltava para incriminar o ex-presidente de uma vez por todas. Não, tem de esperar pelo desfecho do processo como um todo. E, de novo, para lembrar, o ex-presidente não está sendo formalmente acusado. Não está na fase de amplo direito de defesa. Não. Então, como podem entender que ele está tentando escapar? O embaixador disse que a casa é dele, que ele recebe quem ele quiser e que se alguém estiver com problemas com isso, que vá reclamar na ONU. E está certo. E Bolsonaro é livre, tem amigos, pode se encontrar com quem quiser. Não caberia nem tornozeleira eletrônica nesse momento, porque ele não oferece risco ao inquérito que está sendo conduzido. E, de novo, ainda não existe um processo legal formal. É tudo fase de inquérito, investigação. E a pergunta que o ex-presidente faz é a seguinte: é crime dormir em uma embaixada? O cara não é mais presidente e nem sequer tem os direitos políticos assegurados. Então é uma pessoa comum, normal, e pode fazer o que bem entender, o que quiser, entrar e sair numa faculdade, comprar pão na padaria, dormir na casa de um amigo, mesmo que esse amigo esteja em uma embaixada. Ou não? Quem disse que não? O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para o ex-presidente explicar a estadia dele na embaixada da Hungria. Veja como são as coisas. Se Bolsonaro teve uma razão íntima para se hospedar lá e falar, será que o que ele disser vai ficar mesmo em sigilo? Ou será vazado para a imprensa? Vamos dar um exemplo hipotético de novo, que não combina com a figura do ex-presidente, ok? Preste bem atenção. Nós não pretendemos ferir aqui a honra do ex-presidente. Tá bem? Que fique bem claro. Apenas hipoteticamente, imaginariamente, pura ficção. Vamos supor que Bolsonaro estivesse tendo um caso extraconjugal, por exemplo. Veja que é só uma imaginação. O cara é homem, deve tomar Aeros Power 40 da vida, quase 70 anos. A esposa anda com compromissos políticos fora de casa. As húngaras ainda são belíssimas, lindonas. E vamos supor que ele tivesse que se encontrar com uma amante. Como seria? Isso é apenas aqui para ilustrar. O cara já teve um monte de mulher, tem filho pra caramba, com cada um deles com uma esposa diferente. Isso mostra que ele gosta da coisa. Vai que essa seja uma fraqueza dele. Muito bem. Aí ele diz para a esposa, e aqui falamos de novo hipoteticamente, quero deixar isso bem claro, apenas para ilustrar a situação, ele diz para a esposa que vai fazer uma viagem rapidinha ali, 2 palitos, 2 noites.
São coisas de homens, de alguns deles. São seres humanos e podem facilmente terem distúrbios orgânicos e biológicos que levam a esse tipo de coisa. Quem vai dizer que não? O ator americano Michael Douglas, por exemplo, sofria de compulsão sexual, não se satisfazia nunca. E aí? Não estamos dizendo que foi isso que aconteceu e nem acusando a moralidade do ex-casal presidencial e principalmente do ex-presidente. Não, estou dando apenas um exemplo imaginário. O cara resolve dar um jump fora do casamento e as câmeras pegam. E se ele fala isso em audiência fechada no judiciário, amanhã pode estar em todos os jornais da Globo. São exemplos de acontecimentos com cunho pessoal, entendeu? Ele não pode ir a lugar nenhum. Então, se ele tivesse que se encontrar com alguém, ele iria aonde? Um exemplo. Então não cabe a ninguém, a repórteres, ficar na rua perguntando: o senhor acha normal dormir numa embaixada? E aí, ele vai dizer o quê? Quer dizer que só porque o cara é Bolsonaro esse tipo de coisa pode não acontecer nunca? Ele é bonitão pra caramba, tem popularidade, é natural que aconteça. E se for isso mesmo? Vai escancarar a vida privada do casal? Não pode, não pode. E agora, para encerrar, vamos analisar como essas imagens chegaram até o jornal The New York Times, nos Estados Unidos. O que representa isso? No mínimo que alguém deve ser imediatamente demitido ou preso dentro da embaixada da Hungria. Embora o país seja membro da OTAN e aliado dos Estados Unidos, as imagens foram vazadas por alguém com contatos diretos com a mídia americana. Isso por si só já elimina qualquer envolvimento de brasileiro com o caso. Se fosse brasileiro, teria vazado para os veículos nacionais. E ainda assim, sendo brasileiro, teria de ter uma motivação enorme para passar o conteúdo a um veículo de circulação internacional, além de falar inglês corretamente. Então significa que alguém está espionando a embaixada da Hungria, ou até mesmo todas as embaixadas do país, e quem sabe até todos os órgãos federais brasileiros. Lembra quando vazou que o ex-presidente Obama dos Estados Unidos estava espionando os e-mails do Palácio do Planalto e principalmente os da presidente Dilma? Pois é. Pelo visto, essa espionagem ainda não acabou. E se isso vem de governos estrangeiros, como Rússia e China, ou até mesmo dos Estados Unidos, não seria perigoso demais? Ou você acha que apenas as embaixadas estão sendo monitoradas? O Big Brother está de olho em tudo, principalmente em governos estratégicos, como é o caso do Brasil. Não se pode confiar em nada e em ninguém. Veja que os russos estão querendo criar uma base espacial com mísseis nucleares na atmosfera baixa da Terra. Vigiar as embaixadas da OTAN pelo mundo inteiro seria uma ótima estratégia para sair na frente dos inimigos que estão em conflito naquele continente. E de surpresa, vaza uma informação dessa, que só interessa aos esquerdistas brasileiros. Isso tudo é muito estranho. E até mesmo o governo americano poderia ter interesse em vazar esse tipo de informação, pois o atual presidente Biden tem mais afinidades com os governos de esquerda. Mas também esse raciocínio poderia ser um boi de piranha, jogar para lá, para os Estados Unidos, em cima deles, e desviar as atenções. Não pode? Esse é o jogo da contra-inteligência. Mas a verdade que fica é que os governos aliados podem estar sim espionando as embaixadas da OTAN. Os russos e os chineses. E podem ter dito: olha aí o que encontramos. É um presentinho que temos para vocês. Já pensou nisso? Mas isso aí, esse vazamento, é fruto de espionagem. Aliás, os caras não são tão inteligentes assim. Por quê? Porque se fossem mesmo, não deixariam escapar esse furo. Simplesmente eles se entregaram, disseram: estamos aqui. Mostraram que estão espionando dentro do Brasil e na capital federal.
são muito burros. Que sirva para que as autoridades brasileiras abram bem os olhos antes que seja tarde demais. Mas tudo isso que falamos aqui hoje são opiniões, apenas pontos de vista, uma análise do cotidiano que estamos vivenciando. Apenas isso. E ficamos hoje por aqui com esse comentário. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder. Por favor, isso ajuda bastante. Um forte abraço e nos vemos de novo na próxima. Até lá!